a visão espírita do Carnaval, né? Eu vou compartilhar com vocês alguns slides para a gente ir seguindo os nossos raciocínios a partir das citações da literatura a respeito do Carnaval. Então, por favor, só vejam se vocês estão vendo direitinho. Se não, por favor, me falem que aí a gente vai ajustando. Tudo certinho? Está perfeito, Alexandre. Então, vamos mais. O Carnaval, a mensagem de abertura, na verdade, ela já nos revela algumas coisas que a gente precisa ter em mente antes da gente entrar propriamente no assunto. Bom, o espírito, com o E minúsculo, né, que é a essência, que é a inteligência criada por Deus simples e ignorante, ele se manifesta através da realização dessa inteligência, especialmente no que nós chamamos de pensamento. E, normalmente, o pensamento, imediatamente após a sua execução, ele impregna os fluidos que nos rodeiam. Inclusive, ele pode se propagar. O André Luiz nos fala que essa propagação normalmente é como se fossem ondas, né? E essas ondas acabam agindo naquele para onde o pensamento foi direcionado, naquela coisa para onde o pensamento foi direcionado. Então, o pensamento, que é a manifestação do espírito, da inteligência do espírito, ela impregna a matéria. Esses fluidos são matéria. Matéria mais sutil e matéria mais densa, conforme o estado de coisas que nos rodeiam. Mas o pensamento em si, ele não é matéria. Em A Gênese, a gente tem isso claro. O pensamento faz corpo com o fluido, que com este se confunde, como sucede com o som e o ar, de maneira que podemos, a bem dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, poderíamos, tomando o efeito pela causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Então, o pensamento em si, ele não é matéria. André Luiz chega a dizer que o pensamento é matéria. Mas o que ele quer dizer é que, imediatamente, ele já impregna os fluidos. E assim confunde-se com os fluidos. Os fluidos é que manifestam o nosso pensamento. Por isso que é muito fácil nos identificar quando os espíritos olham para nós. Porque eles não veem o corpo físico somente. Eles veem também as emanações fluídicas de cada criatura. E, nessas emanações, conseguem identificar o que pensamos. Coisas boas, coisas não tão boas assim. Depende da leitura do formato desses fluidos. Então, isso é uma coisa muitíssimo importante para que a gente possa entender. Em A Gênese, há esse exemplo do som e do ar. Só existe som porque existe ar. Se não existisse no vácuo, não existe som. Então, a gente pode dizer que o som é o ar, né? Está no ar. É assim como o pensamento está nos fluidos que se apresentam. A penetração, então, no nosso pensamento, da ação de espíritos diversos, ela se dá através dessas ligações fluídicas. Eles podem nos ver, podem nos conhecer pelo pensamento, sabem o que nós pensamos pela leitura desses fluidos e vão estar conosco conforme o foco de interesse. Embora vejam tudo, só ficam conosco aqueles que se identificam com o nosso pensar. Conhecem muitas vezes, além do nosso pensar e do agir, deduzindo quem nós somos e, portanto, o que pensaremos. Quem nós somos e como nos comportaremos. Os levianos riem de nós, zombam de nós, nos exploram nesses fluidos. E os sérios nos ajudam. Estão conosco para nos auxiliar, para nos permitir caminhar juntos.
essa é uma informação também muitíssimo importante. Essa influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e nossas ações é tão patente que os espíritos dizem que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Então, muitos dos nossos pensamentos, das nossas ações, é uma combinação, é uma mescla do pensamento dos espíritos que nos rodeiam. Espíritos esses que foram convocados conforme os nossos gostos. Tem aquele ditado popular que diz: diga-me com quem andas, que direi quem tu és, né? E é assim, essa companhia revela que nós somos. Então, eles interagem conosco. As suas ideias estão conosco. Como é que a gente vai distinguir se o pensamento é nosso ou é de um espírito que está conosco? Se ele é bom ou se ele é ruim? Isso vai depender de como nós conhecemos as coisas, como nós concebemos as coisas. Se nós já sabemos o que é o bem e o mal, aprendendo com o que nos ensina a doutrina espírita, que o bem é o cumprimento das leis divinas, é estar na presença de Deus, e que o mal é a ausência do bem, a gente já consegue fazer essa distinção, até porque a lei divina está registrada em nossas consciências. Se o pensamento é nosso ou é de um espírito intruso, basta uma análise rápida. Normalmente, o primeiro pensamento é nosso. O pensamento subsequente, transformado, desdobrado, pode ter influência de outros espíritos. Então, a gente precisa se conhecer para fazer essa distinção. Alguém pode perguntar, mas por que Deus permite isso? Permite para nos testar, para nos experimentar. Lembrando que o caminho do fazer ou não fazer, do exercício do livre-arbítrio, das escolhas, está sempre em nossas mãos. Porque quer Deus que nós adquiramos as coisas por mérito. Portanto, não é Ele que nos permite viver o mal, ser influenciado pelo mal ou ter companhia com espíritos maus. É um caminho que nós fazemos. Essa informação também é muito importante para o nosso tema de hoje. Ainda sobre essa influência oculta, nenhum espírito recebe a missão de fazer o mal. Isso é um equívoco, né? Nós podemos nos livrar da influência dos maus espíritos a todo momento. Acabar com as perturbações, com as influências mentais, físicas. Basta que a gente coloque no lugar dos nossos desejos, dos nossos vícios, das nossas imperfeições, coisas boas. Aí eles desistem. Porque Deus permite, mas não ordena. Então, ninguém tem essa missão de fazer o mal. Essas influências podem ser a inspiração, a indução, a sugestão. A inspiração é algo que chega e a gente meio que confunde até com o nosso pensamento. A indução, ela já é algo mais direcionado, já é indicação de um caminho, de uma coisa a fazer. E a sugestão já é algo pronto, faça aquilo. Então, essas três nuances, variâncias da interferência espiritual acontecem muitíssimo em nossas vidas. Portanto, Jesus nos pede oração e vigilância, justamente porque é sob o palio da vigilância, porque é preciso força sobre ela, cuidado com ela, e sob o exercício santificante da oração, é que a gente consegue se livrar inicialmente das nossas próprias mazelas e, na sequência, dessas companhias indesejáveis. Porque quem é que quer alguém que diga o que você deva fazer? A afeição dos espíritos por algumas pessoas, a lei das afinidades, a lei da simpatia, da aproximação, ela pode ocorrer com os bons espíritos, né?
Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, que o podem se tornar. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Aqui é uma coisa muitíssimo importante, porque não basta que a gente não faça o mal, o vício, a coisa ruim. É importante que a gente cuide dos desejos, das intenções. Portanto, se eu sou uma pessoa que não mato ninguém, porque a sociedade me constrange, porque eu tenho medo de ser preso, a minha companhia são de espíritos assassinos, de espíritos serial killer, de espíritos que ainda têm o pensamento da vingança, do ódio. Porque não basta eu não fazer. Eu tenho que cuidar da possibilidade de não me tornar a ser um. Assim também com relação ao bem. Eu posso não ser completamente bom, mas se eu desejo ser bom, os bons espíritos estão do meu lado. Então, devemos muito cuidar desses nossos desejos, dessas nossas atenções, porque as nossas afeições são consequências da conformidade desses sentimentos, dizem os espíritos. Os maus espíritos nos afligem, os bons são sensíveis à nossa afeição. E tem os laços de família, espíritos familiares de outras vidas, de outras existências, de outros momentos, que estão conosco, porque gostam de nós, que cuidam de nós. Muitos são os nossos guias espirituais, os nossos protetores, os nossos mentores. Então, essa lei de afinidade está ligada diretamente àquela produção fluídica, àquela questão comportamental, sentimental, que nós precisamos vigiar o tempo todo. Lembrando, portanto, que o Espiritismo nunca vai nos proibir nada. Vamos falar do Carnaval e vamos ver que não, em momento nenhum, vamos falar em proibições. O espírita não pode ir ao Carnaval, o espírita não pode ir ao baile de Carnaval, o espírita não pode... Não vamos falar isso, porque isso estaria errado. Nisso que nós aprendemos até agora. O que precisa é formar esse corpo de conhecimento para entender o porquê das coisas. E aí eu tomo as minhas decisões enquanto individualidade. Nessas obras mediúnicas, Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, Entre Dois Mundos, também, dos mesmos autores, Defasando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira, Sexo e Obsessão, também do Manuel Filomeno de Miranda e Divaldo Pereira Franco, nós vamos ter muitas citações às festas carnavalescas, nos alertando a respeito destas questões mentais, destas questões fluídicas que nós precisamos entender, para que não nos tornemos nem vítima, nem algozes. Serve para o carnaval, mas serve para qualquer festa, para qualquer relação de contato com o mundo, desde os festejos familiares, ao Natal, ao Ano Novo. Porque para nós espíritas, o importante é o conhecimento das coisas. Na frase, na fala de Jesus, conhecereis a verdade vos libertará. Então, não temos uma condenação ao carnaval. Vamos entender de onde vem a origem dessas festas de carnaval. Então, o carnaval ele vem das festas populares dos povos antigos, que se entregavam aos prazeres coletivos. Nas festas romanas, chamadas Saturnálias, ao deus Saturno, quando se imolavam vítimas humanas previamente escolhidas. Também tem origem nas bacanálias, ao deus Baco, tanto Saturno
quanto Baco eram deuses ligados ao consumo de álcool, às festas, aos exageros, deuses da mitologia grega e romana. Quando também era homenageado o deus Dionísio, que era o deus do vinho. O verbete carnaval foi composto com a primeira sílaba das palavras carne, nada, vale. Por isso, muitíssimo apropriada a nossa mensagem de abertura, que nos deixa claro que a carne, embora muitas vezes vemos referências teológicas falando que a carne é fraca, mas o que se quer dizer é que o espírito na carne é fraco. Ou seja, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda restrito no conhecimento das coisas pelo esquecimento do passado, nos entregamos às nossas próprias imperícias, imprevidências, faltas, viciações. Então, não é a carne, as células, os ossos, mas é o espírito na carne. Então, quem erra é o espírito. Mas a palavra carne, nada, válida no carnaval, traz o sentido de que há uma impulsividade irresistível da carne. E aí a gente vai ouvir muita gente falando assim, não, eu fiz porque a carne é fraca. Eu traí a esposa porque a carne é fraca. Eu traí o esposo porque a carne é fraca. Eu roubei porque a carne é fraca. Eu passei noites e noites em consumação sexual alcoólica porque a carne é fraca. E aí coloca na carne o peso que é de responsabilidade do espírito. Também alguns historiadores dizem que a palavra pode ter origem no carro navales, que eram as embarcações usadas na festa de Dionísio, na Grécia e em Roma. Então, a origem da palavra tem a ver com esses festejos, com essa consumação, com essa ideia de exaurir-se. É uma grande festa que antecede longo período de privações da Quaresma e acabou por incentivar a reunião de diversas festividades com duração de 3 dias, os dias que antecedem a quarta-feira de cinzas. Em contraste com a Quaresma, que é um tempo de penitência, de privação instituído pela Igreja Católica, estes dias chamados gordos, em especial a terça-feira gorda, chamada em francês Mardi Gras, né? Por isso que nos Estados Unidos eles chamam de Mardi Gras, na parte da colônia americana onde houve colonização francesa, né? Então, é o último dia da Quaresma. Então, o indivíduo usa aquele dia para extravasar tudo que ele não vai poder fazer na Quaresma. Tudo que ele pode de devassidão, de exagero, de consumação, ele vai fazer naquele dia. Por quê? Porque depois ele vai ficar 40 dias sem fazer nada. Ou seja, é uma instituição teológica, social, completamente equivocada, permitindo que se institua um dia para a desgraça, para a depravação. O indivíduo coloca em seu pensamento a ideia de que no carnaval posso tudo. Claro que é a terça-feira. Como o feriado acaba se emendando, aí também é na segunda, no sábado, no domingo, e aí já tem cidades brasileiras que começam numa semana e o carnaval só vai fechar no final do mês. Nessa ideia social atávica, ainda nas nossas cabeças, da Mardi Gras, da terça-feira gorda, né? No período do Renascimento, as festas do Carnaval incorporaram baile de máscaras, de fantasias, carros alegóricos,
No Brasil, foi introduzido para a cultura europeia, chegando aos dias atuais como uma das maiores festas do mundo. Basicamente, está centrado nos desfiles das escolas de sambas, nos bailes fechados, nos blocos, cada qual com destaque maior ou menor, conforme a região do país. Mas dentro desse pensamento, mantido o pensamento do exagero, da gastança, da consumação, porque eu vou ficar 40 dias sem pecar, então é a hora de pecar tudo que tem para pecar. Pensamento extremamente equivocado. Qual é as falsas ideias que a gente pode ter do carnaval? Muitas pessoas dizem assim, não, o carnaval eu tenho que viver o carnaval, porque o carnaval eu descarrego todas as tensões. Eu trabalho um ano inteiro para naqueles dias eu descarregar todas as minhas tensões, todos os meus recalques, eu saio dali leve, né? E nós vamos ver, né, que, infelizmente, não descarrega nada. Porque o indivíduo ele acaba mais comprometido do que aliviado. Muitos dizem, não, é o momento de descansar. Ué, não descansa. Sai, vai um bloco de manhã, um bloco de tarde, corre, vai para a escola de samba, vê televisão, consome em exagero comida. Ah, não, é para comemorar o início da quaresma. Eu estou comemorando porque agora eu vou entrar no estágio de tranquilidade até o advento da Sexta-feira Santa, onde Jesus é crucificado. Infelizmente, uma falsa ideia de concepção religiosa. Não tem nenhum motivo para se comemorar com exageros, com desequilíbrios. Outros dizem, não, é uma grande confraternização. Que eu saiba, confraternizar é reunir fratelos, amigos, irmãos, com irmãos, com irmãos. Aonde que carnaval tem irmãos? É um pisando no outro, um chutando o outro, aumenta o número de crimes, de traições. Ah, não, nós estamos reunidos para assistir um grande espetáculo. Um espetáculo onde muitos trabalham, poucos ganham, muitos trabalham, poucos ganham muito, né? Onde alguns se colocam na posição de espectadores pelas condições financeiras e outros na condição de marionetes de um espetáculo. Dar alegria ao povo. Imagina, que alegria é essa? O indivíduo sai dali endividado porque comprou uma fantasia, consome álcool mais que devia, compromete-se espiritualmente. Aonde é que está essa razão de alegria do povo? Ainda outros dizem, não, mas e os benefícios econômicos do carnaval? E Manuel Filomeno de Miranda nos diz assim, é certo que atraem os turistas, alguns para observar os estranhos comportamentos das massas, que têm em conta o de subdesenvolvidas, de atrasadas, de primitivas, permanecendo em camarotes luxuosos, né? Como os antigos romanos contemplavam as arenas festivas, nas quais os assassinatos legais misturavam-se às danças, às lutas de gladiadores, ao teatro festênico. Além disso, as mortes dos cristãos, aos sacrifícios. Então, a conta de trazer algum benefício econômico, nós mantemos uma festa completamente voltada às consequências nefastas, às consequências de prejuízo moral e muitas vezes físicos
da criatura humana. Alerta dos espíritos. Muitos exageros, em face dos desconcertos emocionais que os exageros festivos produzem, diz Manuel Filomeno de Miranda, nas criaturas menos cautelosas, há uma verdadeira infestação espiritual perturbadora na sociedade terrestre, quando legiões de espíritos infelizes, ociosos e perversos, são atraídas e sincronizam com as mentes desarvoradas. Vejam, lembra das nossas introduções, em que a gente trazia o esclarecimento à luz da doutrina espírita que nós somos o que pensamos, que os fluidos espirituais nos identificam. Então, onde nós estivermos, nós vamos atrair essas criaturas dependendo dos nossos pensamentos. Mesmo assim, se você não tem esses pensamentos, mas você está lá, há o risco de você ser levado de roldão por aquela turba, aquela legião, que Manuel Filomeno de Miranda chama de legião, de espíritos infelizes e ociosos, e muitas vezes perversos, que comparecem às festas. Uma vez alguém disse assim, algum mal levar meu filho num baile infantil, sem nenhuma maldade, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma sensualidade. Aí eu procurei fazer com esse companheiro esta análise. Você pode, porque a doutrina espírita não nos proíbe nada. Há risco, porque a gente não sabe o que estão pensando os outros. Caso você seja minoria, você poderá estar sob o assédio dessas criaturas neste local. Também as crianças, porque são espíritos reencarnados, não têm proteções maiores do que as nossas, dependendo de quem são esses espíritos, podem estar suscetíveis a receber a influência daqueles que lá estão. Podem sincronizar com essas mentes desarvoradas, desequilibradas. Então, você pode. Há risco. Menor do que aquele que vai para lá com uma mal intenção? Sim, menor. Mas tudo observando essa questão da relação dos comportamentos, dos sentimentos, dos pensamentos e dos fluidos. Volto a dizer, nós somos o que pensamos. Lembrando da afinidade, acurando a vista, diz Manuel Filomeno de Miranda, podia perceber que, não obstante a iluminação forte, pairava uma nuvem espessa, onde se agitava outra multidão, porém de desencarnados, mesclando-se com as criaturas terrestres, de tal forma permeada que se tornaria difícil estabelecer fronteiras delimitadoras entre uma e outra faixa de convivência. Aqui nós podemos dizer, lendo o livro, que dá para entender que ele fala do Sambódromo, aqui no Rio de Janeiro, porque ele vem ver a iluminação que se apresenta forte, né, na hora dos desfiles, e sobre aquela atmosfera, uma nuvem espessa de espíritos desencarnados com formas monstruosas, deformados, espíritos muito comprometidos, que vinham ali absorver energias dos exageros do álcool, dos exageros da sexolatria, dos pensamentos ruins, e mesclavam-se de tal maneira com aquelas criaturas que a gente não conseguia entender, ele não conseguia distinguir, não tinha como ter uma fronteira entre os encarnados e os desencarnados. Então, isso é muitíssimo sério, para que a gente possa passar a ter uma posição clara sobre o assunto. Ivone do Amaral Pereira, em Defasando o Invisível, nos diz assim:
Acreditamos mesmo que tais falanges influenciam durante o carnaval os incautos que se deixam arrastar pelas paixões de Momo, impelindo-os a excessos lamentáveis, comuns por essa época do ano, através dos quais eles próprios espíritos se locupletam de todos os gozos e desmandos materiais, valendo-se para tanto das vibrações viciadas e contaminadas de impureza dos mesmos adeptos de Momo, aos quais se agarraram. Então, é uma simbiose, uma troca, em que os espíritos aproveitam a emanação fluídica desses exageros para satisfazer as suas próprias necessidades, ainda muitos ligados a paixões, aos gozos imediatos, aos gozos materiais. E ela fala em incautos. O incauto é o desprevenido. Então, por exemplo, não, Alexandre, eu já entendi, mas eu quero ir. Então, pelo menos, meu irmão, faça uma prece antes de ir. Faça uma prece se o negócio ficar muito difícil no local. Faça uma prece quando houver algum irmão sob o exagero do álcool ou manifestações de exibição da sexolatria. Faça uma prece quando chegar em casa, porque aí a gente começa a ter uma blindagem espiritual contra esses excessos. Se eu quero ir, né? Lembrando também, a gente vai ver que há um trato, um jeito de agir desses irmãos. Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda nos diz o seguinte: a população invisível, ao olhar humano, era acentuadamente maior que a dos encarnados. Então, o número de desencarnados é muito maior do que a dos encarnados. Disputam entre si a vampirização das vítimas encarnadas, que eram mais ou menos telecomandadas. Não sei se vocês já tiveram alguma experiência nesse sentido. Dependendo do ambiente onde nós nos encontramos, nós acabamos entrando no mesmo ritmo de prática das pessoas que lá estão. Então, vamos supor que você vou falar uma coisa bem simples, a um lugar desse, e há uma espécie de consumo de comida exagerado. Todo mundo comendo. Vai te dando uma fome, um desejo, você come uma coisinha, você quer comer uma coisinha, mais uma coisinha, mais uma coisinha. Se você faz consumo de álcool, você já não consegue ficar só com aquele pouquinho que você faz. Você consome um pouco, daqui a pouco quer consumir mais, dá vontade de consumir mais, aí se não está um calor aqui, eu preciso consumir mais. Ou seja, você vai entrando naquela sintonia, meio que telecomandado por esses espíritos que são em maioria. Estimulam a sensibilidade e as libações alcoólicas dos que participam. Ingeriam drogas utilizando-se dos comparsas no corpo físico. Eu era muito novo e eu cheguei a desfilar 2 vezes em escolas de samba. E naquela concentração, a experiência é boa, mas eu hoje, com o conhecimento que tenho, não faria de novo. Mas ficou como uma grande experiência. Na chamada concentração, as pessoas usam muita droga. Cocaína, maconha, drogas ilícitas, álcool, droga lícita, nem se fala. Mas o consumo é muito grande. As pessoas acham que é fulano, olha como ele está sambando, passa ali sambando 1 hora, sambando. Sim, está movido pela cocaína, né, às vezes. Em alguns casos. Claro, não podemos generalizar. Seria um crime generalizar. Mas eu vi muitos casos. Se interligam a demandos e orgias lamentáveis. Lembrar que o indivíduo, ele ali se liga àquela criatura, mas ele não desliga na terça-feira. Chegou a quarta-feira de cinza, o espírito não vai embora, não. Ele continua ligado à criatura, porque ele gostou, ele achou que era legal, ele sabe que aquilo ali vai gerar mais frutos. Uns mangotes, diz Manuel Filomeno de Miranda, desenfreados, atacam os burlescos transeuntes, transmitindo-lhes induções nefastas.
dava-se início aos transeuntes, aqueles que passavam na rua, hein? Davam-se início, assim, a processos nefandos de obsessões demoradas. Instalam-se lamentáveis obsessões coletivas que entorpecem multidões. Então, a partir do Carnaval, nós temos uma quantidade muito grande de obsessões individuais e coletivas instaladas na nossa sociedade. Porque esses espíritos que vieram em nuvens, em legiões, chegando à matéria e gostando do que viram, do que experimentaram, continuam com aquelas pessoas, com aquelas famílias, com aqueles grupos sociais. Misturam-se espíritos de aspecto bestial e lupino, forma de lobo, verdugos e técnicos de vampirização do tônus sexual, em promiscuidade alarmante com inúmeros encarnados. Então, eles estimulam a promiscuidade, estimulam a produção do tônus sexual através da exibição das partes íntimas, da exposição do corpo físico, porque aí aqueles que vêm produzem também o tônus sexual. E aí isso gera uma promiscuidade, mesmo que não seja visível, uma promiscuidade com esses espíritos desencarnados que estão ali sugando as energias sexuais e estimulando cenas, estimulando ideias no indivíduo, no pensamento do indivíduo, desdobrando aquelas situações ali. Então, percebam, meus irmãos, que a situação é muito grave. Que a narrativa de Manuel Filomeno de Miranda, pela pena de Divaldo Pereira Franco, são alertas muito fortes para que a gente possa entender. Quais são os efeitos do Carnaval? Se instalam moléstias graves em muitas dessas oportunidades. Os comportamentos morais das pessoas se alteram sob o assodar das apetites desmedidas. Distúrbios afetivos surgem após tais ilusões. Há um grande número de suicídios depois do Carnaval, porque o indivíduo aproveita aquele momento e ele tem um pico emocional e depois ele volta para a realidade dele e não sabe lidar com essa realidade. Então, há um distúrbio afetivo, muitas vezes de isolamento, de querência, que leva o indivíduo ao suicídio. Sobre os financeiros ficam em cobranças demoradas, divide a fantasia em 10, 20 prestações, não deixa de pagar, porque não pode deixar de pagar, porque está devendo a escola de samba, que está ligado a uma milícia, ao tráfico, e às vezes não tem comida para dar ao filho, mas tem que pagar a fantasia. Homicídios desvairados, suicídios alucinados, paradas cardíacas por excesso dos movimentos e exaustões físicas. Isso que está dizendo a Manuel Filomeno de Miranda. E a desencarnação pelo abuso de drogas, né? A overdose. Muitos a gente ouve falar, outros a gente nem ouve falar, porque ele vai desencarnar na sua casa, vai desencarnar no seu local de origem, e a gente nem fica sabendo, isso não aparece nos jornais, não há estatística sobre isso, mas é isso que os espíritos nos alertam, como efeitos do Carnaval. Parasitas espirituais que se acoplam nas pessoas, gerando doenças físicas, doenças espirituais, gerando problemas de relacionamento. Apresentarão nos corpos cansados, nas mentes intoxicadas, nas emoções desgovernadas, e os indivíduos despertarão com imensa dificuldade para apartar-se da vida normal. As convenções éticas necessitando prosseguir da mesma bacanal até a consumição das energias. Muitas pessoas abandonam empregos, lares, e não conseguem voltar à vida normal, à vida cotidiana, porque estão cheios dessas energias. É muito difícil, no momento, estancar-se a onda crescente da sensualidade, do erotismo, da depravação nas paisagens terrenas, especialmente em determinados países, declara Manuel Filomeno de Miranda. Por quê? Porque isso já se dá como uma coisa comum.
já se dá como uma coisa mais ligada à alegria, se dá mais na posição de exercer sustento econômico. E todas essas verdades que Manuel de Filomeno de Miranda nos traz são ocultas à maioria da população. E as pessoas acham que estão indo para o carnaval e colocam, por exemplo, uma roupinha, uma fantasia erótica numa criança de 2, 3 anos, achando aquilo muito bonito, incutindo, às vezes, numa mente ainda em crescimento espiritual, um hábito, um mau hábito, que irá se reproduzir na vida adulta. Então, nós precisamos cuidar e observar essas coisas. Ainda sobre os efeitos, quando vai desligado, o telespectador nem sempre se libera da película de cujo conteúdo emocional participou, ou das últimas notícias que recebeu. Como é natural, agita-se durante o processo do sono, detendo-se nas cogitações não superadas, ou partindo em direção às sugestões que foram captadas em sérios distúrbios para o equilíbrio, a paz pessoal. Apelos sexuais, convites ao desequilíbrio. De que Manuel Filomeno de Miranda está falando aqui? De assistir pela TV. A gente diz, não, eu não vou, não, eu não quero me contaminar, eu não quero, eu sou espírita, eu conheço os efeitos fluídicos do carnaval, mas eu vou assistir pela televisão. Eu vou dizer para vocês que eu até assisto alguma coisa, cada vez menos, porque é um hábito de infância. E aí a gente vem aqui em casa, vem tirando isso, né? A gente vem trabalhando para tirar isso. Por quê? Por causa desse alerta. Porque a gente vê pela TV e a mente se sintoniza com aquilo. E aí nós vamos ao sono do corpo físico e continuamos ainda com o hábito daquela situação. Provavelmente seremos atraídos pelos apelos sexuais, pelo convite ao desequilíbrio, conforme cada um de nós pensamos e nos sentimos e desejamos, e não fomos de dia, não fomos ao vivo, mas vamos em espírito para lá. E aí somos contaminados, somos afetados da mesma maneira se fôssemos no corpo físico. Lembrando aquilo, até agora não se falou em proibições. Até agora não se falou em condenações. Nós estamos trazendo esclarecimento para que a gente de porte, possuidores deste conhecimento, a gente tome as nossas decisões. Trabalhe em nós as questões, para que cada um possa ver o que precisa fazer. Ainda Manuel Filomeno de Miranda, no livro Fronteiras da Loucura, diz assim: expressiva faixa da humanidade terrestre transita entre os limites do instinto e os pródromos da razão, mais sequiosos de sensações do que ansiosos pelas emoções superiores. Natural que se permitam nesses dias aos excessos que reprimem por todo ano, sintonizados com as mentes que lhes são afins. É de lamentar, porém, que muitos que se apresentam nos dias normais como discípulos de Jesus estejam nessa situação. Então, é isso que a gente tem que entender. Como é que é isso? Dá para a gente ter duas posições? Dá para a gente conhecer isso tudo e continuar num padrão vibratório inferior àquele que irá levar a grandeza de nossas almas? Dá para a gente, conhecendo isso tudo, nos mantermos carnavalescos? É a resposta que cada um deve dar. E ele se lamenta quando a gente se declara plenamente discípulo de Jesus e ainda continua sem conseguir afastar esses hábitos, esses condicionamentos. Cada um olhando para si. Porque quebrar paradigmas, rever posicionamentos, modificar-se
é trabalho de conquista individual. Conhecereis os espíritas pelo esforço que fazem de combater em si os maus hábitos e as más inclinações. Resposta dada aos espíritos quando Kardec perguntou como é que iria reconhecer os espíritas. Então, nós precisamos trabalhar, cada um de nós, essas situações. Queremos ser discípulos de Jesus? Temos que abrir mão de algumas questões. Não é o nosso tema de hoje, mas eu vou comentar. Recentemente, um irmão espírita publicou em suas redes sociais um cartaz se referenciando a esse caso da morte do nosso irmão congolês na Barra da Tijuca, o assassinato cruel desse nosso irmão, dizendo o seguinte no cartaz: por que ainda não queimaram o quiosque? Para mim, isto é tão lamentável quanto o que diz Manuel Filomeno de Miranda. Refere-se a essa falta de cuidado que nós precisamos ter com as nossas opiniões, com as nossas decisões, para que nós não sejamos falsos profetas. Então, não é só com carnaval, com tudo. Manuel Filomeno de Miranda faz algumas recomendações. No ambiente convulsionado da orgia, naturalmente, que o médium terminaria por assimilar altas cargas de fluidos perniciosos que lhe perturbariam o equilíbrio, tornando-se fácil presa de situações e influências nefastas. Então, para o médium, mais perigoso. Nenhum espírito equilibrado em face do seu bom senso deve se permitir deve presidir a existência das criaturas, pode fazer apologia da loucura generalizada que adormece as consciências nas festas carnavalescas. O espírita não tem como defender o carnaval. Há, nesses momentos de indisciplina sentimental, o largo acesso das forças da treva nos corações e, às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insânia e de esquecimento do dever. Esse negócio de aproveitar a vida, cuidado, porque às vezes em uma hora você estraga uma existência inteira. A ação altamente meritória seria de empregar todas as verbas consumidas em semelhantes festejos na assistência social aos necessitados de pão, de carinho. O espírita deve afastar-se de festas lamentáveis, como aquelas que assinalam a passagem do carnaval, inclusive as que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento e manifestações exteriores espetaculares. André Luiz. Só a educação e outras bases, quando a ética e a moral renascerem no organismo social, irá demonstrar que, para ser feliz e para recrear-se, não se torna imperioso o vilipêndio do ser, nem a desintegração num dia, esquecendo-se da eternidade. E eu agora não estou conseguindo... Estou com a barra e eu não consigo ler. Deixa eu fazer aqui uma coisa. Então, acho que só para a gente... Eu vou compartilhar de novo com vocês, desse jeito pequenininho, porque eu não estava conseguindo ler. O carnaval não precisa entrar em extinção. Ele precisa voltar às bases da alegria verdadeira. As pessoas têm direito à distração, ao contentamento. Sabemos que as culturas permanecem, mas vão sendo transformadas de conformidade com as épocas, de acordo com o tipo de espíritos reencarnados em determinadas épocas. As festas culturais herdadas de nossos ancestrais vão tomando características diferentes. Isso ocorre com quaisquer festas, seja o Natal, o Carnaval, a Páscoa, as festas juninas. O Carnaval hoje sofre, infelizmente, a preponderância da viciação, da violência, da pornografia, em função dos espíritos pervertidos
que participam dessa loucura. Uma entrevista dada por Raul Teixeira. Então, lembrando a questão, o Lucas, no capítulo 6, versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal. Pode ser no Natal, pode ser no Carnaval, pode ser na festa junina, pode ser no Réveillon. Os excessos, as transformações da festa em coisa errada, quem faz é a gente. Então, como diz a mensagem de abertura, é o Espírito que comanda tudo, né? É o Espírito que faz com que nós estejamos enredados por essas manifestações abusivas. Não é a carne, embora a palavra carnaval tenha origem na carne nada vale, mas a carne é comandada pelo Espírito. A carne só age porque a inteligência está por trás. Sem a inteligência, nós temos o cadáver, a carne morta. Então, nenhum argumento plausível pode nos fazer aceitar um exagero como algo que poderia ser dito bom e agradável. Então, ficam aí, meus irmãos, essa visão espírita do carnaval, para que nós, cada um de per si, tome as suas decisões. Lembrando que também o Natal, o Réveillon, a Páscoa, a festa junina, podem ter os mesmos efeitos, caso nós não cuidemos disso, para que evitemos excessos, desorganizações morais, para que a gente também não modifique o sentido original da festa e tornemos elas semelhantes ao que a gente vê hoje no Carnaval. Espero ter atendido a proposta. Muita paz. Alexandre, muito